Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de dinâmica, aquele assunto que fala das forças, é a ação das forças sobre os corpos materiais. Isso é a dinâmica. Não está inscrito no canal ainda? Mas olha, se inscreve, já ativa o sininho, já dá um likezinho e, ó, não esquece de depois fazer um comentáriozinho, né? É isso aí, tudo pequenininho, né? Tá bom? Olha só, dinâmica é a parte da física que estuda a ação de uma força sobre um corpo material. Olha só, essa força ela pode causar o quê? Movimento, pode causar deformação ou pode causar equilíbrio. Como assim, professor? São três coisas? Ó, por exemplo, quando eu largo a caneta cai, né? Ela está sob a ação de uma força que é a força da gravidade, que puxa ela e faz com que ela entre em movimento. Agora, se eu pego esse papel aqui, por exemplo, ó, e pego e amasso ele, ó, amasso, ele vira uma bolinha de papel, eu estou deformando. Correto? Estou deformando ele. Porém, olha só, essa situação aqui, ó, se eu largar, cai, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar uma força de baixo para cima que vai manter esse corpo em equilíbrio, ó. Então, a ação das forças, ela é muito importante, gente. Não só para colocar um objeto em movimento, um corpo em movimento, também para deformá-lo, ou ainda a ação da força para mantê-lo em equilíbrio paradinho. Olha essa situação aqui, ó. Um rapaz pula de bungee jump e a pergunta é: o que causou o movimento do rapaz no bungee jump? O que causou esse movimento aí? Ah, que causou o movimento é a ação de uma força, professor. Essa é fácil, é verdade. É a ação de uma força. Mas qual força que consegue fazer esse movimento? A força da gravidade. Quem aplica a força da gravidade? É a força da gravidade. Essa aqui a gente conhece bem, né? Porque a gente sempre, desde pequenininho, cai tombinho, né? Cai os tombos. Então, a força da gravidade é bem conhecida, né? Ela puxa a gente mesmo, tá? Quem é que exerce a força da gravidade? A Terra. A Terra exerce sobre quem? Sobre o rapaz. Então, na verdade, nós temos uma relação de dois corpos materiais. E é isso que eu quero que vocês entendam. Sempre que a gente tiver uma força, ela é o resultado da ação de um corpo material sobre o outro corpo material. Então, um corpo material sozinho não pode gerar uma força ou ter uma força. Por isso que nenhum de nós tem uma força ou tem força. Tá? A força ela relaciona-se à ação de um corpo material sobre o outro. Por exemplo, aqui tem uma situação em que dois sujeitos estão jogando queda de braço, então os dois estão aplicando força, né? Um aplica força sobre o outro. Mas um sempre ganha do outro. Pode dar empate também, quando as forças aplicadas são iguais. Então, os dois aplicam forças em sentidos opostos, correto? Pois é. Mas aí nesse caso aí, um ganhou do outro, né? O Shio ganha devido ao quê? Devido ao que o Shio ganha? Devido ao fato de ele aplicar uma força maior. Se ele aplica uma força maior, então ele ganha. Então, na verdade, muitas vezes a ação de uma força sobre a outra também, um corpo material faz uma força, o outro corpo material também faz uma força, são em sentido contrário, tá? Mas uma delas ganha. Uma força resultante faz com que um deles aí, no caso da queda de braço, um deles ganhe a queda de braço. Claro, tem uma propinazinha rolando ali para o outro poder perder, né? Correto? É uma brincadeira que eles fizeram. Então, o Shio aplica uma força maior que a do Lee. E essa é a ideia interessante. Ó. E aí eu coloquei ali, ó. Shio não tem mais força que o Lee. E sim, ele é capaz de aplicar uma força maior que a do Lee. Né? Então, essa ideia de que as coisas não têm força, a Terra não tem força, mas a Terra é capaz de aplicar uma força. Eu não tenho força, eu sou capaz de aplicar uma força. Então, isto é importante que a gente entenda. Por esse motivo, o He-Man estava completamente errado quando dizia eu tenho a força. Errou, He-Man. Você não tem a força. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro a ideia de força para vocês. Tá? E muito obrigado por terem vindo até aqui. Se chegou até aqui já, ó, dá um likezinho. Tá? E continue acompanhando nossa saga pela dinâmica. Assunto bem importante. Tá bom? Ó, um grande abraço e até nosso próximo encontro.